Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Vamos à questão 7 da lista 5.1 de exercícios de algoritmo. Essa é a lista de laços com teste no início, a lista que a gente trabalha com o comando while, enquanto. Desenvolver um programa que apresente todos os números divisíveis por 4 que sejam menores que 200. Para saber se o número é divisível por 4, será necessário verificar a lógica dessa condição com o comando if. Sendo divisível, mostre-o. Não sendo, passe para o próximo passo. A variável que controla o contador deve ser iniciada com o valor 1. Essa questão ela vem cheia de ressalvas, simplesmente para que você não faça um contador crescendo de 4 em 4 valores. Né? Ele tem que ir de 1 em 1 e que a cada valor que seja múltiplo de 4, então aí sim ele aparece na exibição ali para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu já vou criar aqui a minha variável para o contador. Eu já vou criá-la com o valor inicial 1. A questão mesmo pediu isso, certo? E enquanto esse contador for menor ou igual a 200, que foi o limite que a questão colocou, o limite máximo, eu teria que exibir o contador. Deixa eu colocar aqui o fim do nosso laço, correto? E antes de acabar o laço, o contador vai crescendo de 1 em 1. Então, vou usar o conte mais, que você já sabe que é a mesma coisa que conte recebe conte mais 1. Enfim, é sempre interessante, mais uma vez eu falo isso, né? É sempre interessante que essa variável que acrescenta 1, que é a variável do nosso teste aqui do laço, ela seja acrescentada a 1 como a última linha dentro do nosso laço. Fica uma lógica muito mais compreensível para todos, tá bom? Bom, vamos lá. A questão pede que eu exiba o valor do contador, só que ele só pode ser exibido quando for múltiplo de 4. E eu tenho que verificar isso com o comando if. Então vamos lá. Se o contador, para ser múltiplo de 4, ou para ser divisível por 4, como está o título aqui exato, a lógica é a mesma. Eu preciso que esse contador seja dividido por 4. Só que a minha expressão, o que importa nessa divisão não é o resultado da conta, é o resto da divisão dessa conta. Quanto é que sobra da divisão por 4? Então, para a gente trabalhar com o resto, não é o símbolo de divisão, é o símbolo de porcentagem, por 104. Essa frase que está ali significa variável conte dividido por 4, mas eu quero o resto dela. Se essa divisão por 4, o resto dessa divisão por 4 for igual a zero, lembre-se que é igual porque é um teste de igualdade, então conte dividido por 4. Se o resto disso for igual a zero, então, vou abrir uma chave ali, aqui está o fim do if, então, se isso for verdade, aí sim eu vou exibir sysout, Ctrl espaço, sysout, Ctrl espaço, aí sim eu vou exibir. Vou exibir quem? O valor do conte. Então, vê se você compreendeu. O nosso while, o nosso enquanto, ele está vindo daqui até aqui. Ó. Tudo isso que ficou azulzinho é o nosso enquanto. O if está todinho dentro desse bloco azul do while. Quando o contador começar de 1 em 1 e for testado aqui nesse if, só vai ser exibido quando esse teste dá verdadeiro. Então, no momento que o teste dá falso, por exemplo, quando o conte está valendo 5, é um exemplo, 5 por 104 significa 5 dividido por 4 não dá um resto zero. O resto dessa divisão é 1. Então, essa conta aqui está dando 1, e 1 é diferente de zero. Então, esse if aqui, esse teste desse if vai dar falso. Dando falso, essa linha não é executada. Ou seja, o conte passou pelo valor de 5, mas ele não foi exibido. Ele só será exibido quando esse resultado aqui der verdadeiro, que são dos valores múltiplos de 4. Vamos executar aqui para verificar isso. Ó, olha lá, 4, 8, 12. A dica aqui é que como começou em 1 e ele pede os divisíveis por 4, ele tem que começar, o primeiro que aparece é o número 4. O último tem que ser o próprio 200. Aliás, aqui a questão pede que sejam menores que 200. Ela não fala menores ou iguais. Então, desculpa, o 200 não tem que aparecer.
é só você retirar aquele igualzinho dali, fica só a conte menor do que 200, então ele vai ter que parar em 196, o último valor que tem que aparecer é esse, 196. Ok, mais uma questão concluída, obrigado e até a próxima!